Perspectiva. O que é? Perspectiva é a arte de representar as figuras, objetos e pessoas sobre um plano, tais como se apresentam ao nosso olhar. Na arquitetura, é a representação de paisagens e edifícios à distância. São as alterações e o aspecto dos objetos que são vistos de uma certa distância, o panorama, a aparência, o modo sob o qual as coisas se apresentam, o ponto de vista. A perspectiva, como técnica de desenho tridimensional, é um sistema de representação que utiliza os princípios da geometria descritiva e da precisão matemática para representar, com rigor científico, objetos no plano com as devidas proporções da realidade tridimensional. Através de determinadas regras de projeção, a perspectiva introduz a terceira dimensão no plano, representando distâncias, tamanho, altura, largura, profundidade e volumes, massa, textura, luz, sombra, efeitos visuais. A perspectiva consiste na técnica de traçar, sobre superfícies bidimensionais, imagens e objetos tridimensionais, possibilitando ampliar a percepção da realidade, ou melhor, de forma que crie uma ilusão de que estamos vendo algo real. Portanto, este método produz uma ilusão em nossa percepção visual. Na pintura, a perspectiva representa cenas do espaço em 3 dimensões, nas 2 dimensões da tela, dando a impressão de ver o real através de uma janela. O conhecimento sobre a perspectiva de observação, também denominada de cônica ou linear, é indispensável para quem pretende desenhar corretamente a aparência de volume dos objetos, profundidade e espaço de ambientes ou paisagens e de todo tipo de esquemas gráficos que busquem reproduzir as características tridimensionais da realidade. Mas como ocorre esse efeito visual? Nesse cubo abaixo, podemos ver 3 linhas pontilhadas, as linhas 1, 2 e 3, que formam as arestas das faces A e B. Essas linhas, à medida que vão até o ponto P, se distanciando do primeiro plano, elas vão afunilando a figura, criando um efeito de volume, que é uma das características da perspectiva. Esse esquema das linhas pontilhadas pode ser usado em qualquer tipo de desenho. Nesse exemplo do lado, esse esquema cria um efeito de profundidade na figura, no desenho, outra característica da perspectiva. Elementos da perspectiva. Existem 4 elementos da perspectiva que determinam o nível e o ângulo visual do espectador no contexto do desenho. São eles: linha do horizonte, ponto de vista, ponto de fuga e linhas de fuga. 1. Linha do horizonte. É o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do observador. Numa paisagem, é a linha do horizonte que separa o céu e a terra. Vista ao longe, ela está na base das montanhas e risca horizontalmente o nível do mar. 2. Ponto de vista. Na representação gráfica da perspectiva, é comum o ponto de vista ser identificado por uma linha vertical perpendicular à linha do horizonte. O ponto de vista, PV, revela-se exatamente no cruzamento dessas 2 linhas. Dependendo do ângulo visual de observação do motivo, a linha vertical que localiza o ponto de vista pode situar-se centralizada na cena compositiva ou em um de seus lados, esquerdo ou direito. 3. Ponto de fuga. É o ponto localizado na linha do horizonte para onde todas as linhas paralelas convergem, quando vistas em perspectiva. Em alguns tipos de perspectiva, são necessários 2 ou mais pontos de fuga. Em situações como essa, poderão ter pontos tanto na linha do horizonte quanto na linha vertical do ponto de vista. Em alguns casos, é possível o ponto ficar fora tanto da linha do horizonte quanto do ponto de vista. 4. Linhas de fuga. São as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. Linhas convergentes pontilhadas. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que geram a sensação visual de profundidade das faces em escorço dos objetos em perspectiva. Os usos dos elementos da perspectiva, em conjunto, permitem a elaboração de esquemas gráficos necessários para desenhar objetos contextualizados em ambientes ou paisagens sem distorção estrutural.
Veremos a base destes recursos gráficos, conhecendo sobre os diferentes tipos de visualização em perspectiva. Tipos de perspectiva. Dependendo da posição ou do nível visual em que um objeto esteja em relação ao observador, a sua representação em perspectiva pode ser aplicada como 1, 2 ou 3 pontos de fuga, denominada, respectivamente, de perspectiva paralela, oblíqua ou aérea e contraplano. Veja a seguir sobre cada uma dessas perspectivas com o auxílio ilustrativo de um cubo nos vários exemplos. Perspectiva paralela. Na perspectiva paralela, todas as linhas de fuga deslocam-se apenas para um ponto, que, no caso do exemplo, é o ponto nomeado como PF. Podemos notar que todas as faces dos objetos dessa figura são paralelas ao observador, tanto os que estão localizados na sua frente, cubo B, quanto à sua esquerda, cubo A, ou à sua direita, cubo C. Outra coisa que é muito importante notar é que o ponto de vista, nomeado como PV, está em posição perpendicular à linha do horizonte, situado tão próximo ao ponto de fuga que parece estar sobre ele. Perspectiva oblíqua. Quando um objeto fica em posição oblíqua, ou seja, com uma de suas arestas voltadas para o observador, suas linhas de fuga deslocam-se para dois pontos, ponto de fuga 1 e ponto de fuga 2. Em casos como este, como pode ser visualizado na imagem, é importante observar que nenhuma linha na estrutura do objeto foi representada na posição horizontal. Quando não são verticais, é porque deslocam-se para um dos pontos de fuga. Em relação ao ponto de vista, PV, sua representação na linha do horizonte está centralizada entre os dois pontos de fuga, PF1 e PF2. E estes, por sua vez, devem estar o mais distante possível um do outro, para evitar erros no desenho, como veremos na demonstração passo a passo específica sobre o cubo em perspectiva oblíqua. Perspectiva aérea. Quando observamos um objeto em posição oblíqua, a partir de um nível visual bastante alto, para melhor representá-lo tridimensionalmente, é necessário o uso de 3 pontos de fuga. 2 deles ficam na linha do horizonte e o terceiro é representado na vertical do ponto de vista. Em circunstâncias como estas, raramente visualizamos a existência de linhas horizontais ou verticais na estrutura do objeto. Todas são convergentes e deslocam-se para um dos 3 pontos de fuga. Quanto ao ponto de vista, PV, este obedece aos mesmos critérios da perspectiva oblíqua. Permanece representado num ponto central entre os pontos de fuga, PF1 e PF2, na linha do horizonte, LH. Artistas da perspectiva. Os mestres italianos Giotto e Duccio começaram a explorar a ideia de profundidade e de volume em sua arte. Em certa forma, poderíamos lhes dar o crédito de terem introduzido uma forma primitiva de perspectiva. Isto foi mediante a utilização de sombra com grande efeito para criar uma ilusão de profundidade. Mas ainda estavam longe de ser o tipo de perspectiva que estamos acostumados a ver na arte de hoje. Philippe Brunelleschi restabeleceu na prática o conceito de ponto de fuga e a relação entre a distância e a redução no tamanho dos objetos. Seguindo os princípios ópticos e geométricos enunciados por Brunelleschi, os artistas da época puderam reproduzir objetos tridimensionais no plano com surpreendente verossimilhança. Masaccio foi o primeiro grande pintor e artista do período renascentista que demonstrou controle total das novas regras da perspectiva. As figuras em suas pinturas têm volume e os edifícios e paisagens realistas recuam na distância, como pode ser observado na sua pintura The Tribute Money, na Capela Brancati, em Florença. Artistas e obras de Leonardo, Michelangelo, Rafael, Botticelli, Donatello e Tiziano representaram as pinturas do Renascimento, também retratando a perspectiva matemática, e foram seguidos e imitados também por outros artistas.
Obras com a perspectiva. O quadro Reencontro do Corpo de São Marcos pode ser considerado um tanto confuso, pois seu ambiente não é muito claro, dando a impressão de ser sombrio e desconhecido. Sua perspectiva dá ênfase na figura no canto inferior esquerdo. O Casamento da Virgem. Nesse quadro, em vez de o pintor seguir a disposição linear dos personagens, ele criou um espaço pictórico circular no qual se destaca as figuras principais de Maria, o sumo sacerdote e São José, que se adiantam um pouco mais sobre os assistentes ao casamento, destacando dessa maneira o assunto principal. A Escola de Atenas. É um dos quadros mais famosos do pintor renascentista Rafael, do qual traz importantes figuras da filosofia e da mitologia grega. Sua perspectiva dá ênfase nas figuras centrais, que são Platão e Aristóteles. Entrega das chaves a São Pedro. É uma obra religiosa, do qual a cena refere-se à passagem bíblica em que São Pedro recebe as chaves do reino do céu, destacando a entrega do poder espiritual de Cristo a São Pedro. A perspectiva. No quadro Reencontro do Corpo de São Marcos, temos o ponto de fuga saindo da mão do homem de pé, a linha do horizonte e o ponto de vista não são visíveis, porém pode-se ver as linhas de fuga. Na pintura A Última Ceia, temos o ponto de fuga na cabeça de Jesus, valorizando sua figura como ponto de convergência de todas as linhas.